Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. As polícias de Minas e de São Paulo investigam um tiroteio entre policiais dos dois estados. Os agentes faziam a escolta de empresários durante uma operação de câmbio clandestina. A descoberta de notas falsas teria dado início ao confronto, que terminou com 1 morto e 2 feridos. A Polícia Federal abre inquérito para investigar se empresas disseminaram nas redes sociais mensagens falsas sobre os candidatos à presidência. Milhares de imigrantes enfrentam fome e cansaço na fronteira do México com a Guatemala. O piloto Lewis Hamilton garante mais uma pole e se aproxima do pentacampeonato na Fórmula 1. E os gols de sábado pelo Brasileirão. A partir de agora, no Jornal Nacional. As polícias de Minas Gerais e de São Paulo investigam um tiroteio entre policiais civis dos dois estados. O confronto foi ontem na cidade mineira de Juiz de Fora e deixou 1 morto e 2 feridos. Uma das linhas de investigação indica que os policiais faziam a segurança de empresários durante uma negociação de câmbio ilegal. O policial civil de Minas Gerais, Rodrigo Francisco, morto no tiroteio, foi enterrado hoje. A troca de tiros foi no estacionamento de um hospital particular em Juiz de Fora. Era o ponto de encontro para uma negociação clandestina. Um empresário paulista, identificado pela polícia como Flávio de Souza Guimarães, viajou até Minas para trocar milhões de dólares por reais com o empresário mineiro Antônio Vilela, que já foi preso em 2009 por falsificação de dinheiro. O Departamento de Investigação de Minas Gerais divulgou que policiais civis mineiros receberam uma denúncia anônima e foram até o local. Foi aí que começou o tiroteio com policiais civis de São Paulo, a Paisana, que faziam a escolta do policial paulista. Já a cúpula da Polícia Civil de São Paulo tem uma outra versão para o que aconteceu. Os policiais civis de Minas estariam fazendo a segurança do empresário mineiro e a descoberta do dinheiro falso teria iniciado o tiroteio. 6 malas cheias de dinheiro foram apreendidas. Apenas R$ 1.500 eram notas verdadeiras. O restante, quase 15 milhões, era dinheiro falso. Segundo o delegado que investiga o caso, o homem que atirou e matou o policial mineiro também ficou ferido e está na UTI deste hospital. Jerônimo Júnior é apontado pelos investigadores como segurança do empresário paulista e vai responder por homicídio doloso. E vão responder por lavagem de dinheiro os 9 policiais civis de São Paulo que faziam a segurança do empresário. 4 estão presos em flagrante. Entre eles, 2 delegados. Estas são imagens deles no hotel em Juiz de Fora ontem. Os 3 policiais mineiros vão responder por prevaricação, porque teriam deixado de seguir o protocolo de abordagem. Mas a polícia não deu detalhes sobre os erros que eles teriam cometido. O policial civil ou o cidadão, quando ele deixa de fazer algo que ele deveria ter uma postura de fazer, né? Então ele responde pelo crime de prevaricação. Então, na cena ali, ele deixou de ter algumas atitudes que a gente entende que ele pecou. A polícia de São Paulo está investigando a participação dos policiais paulistas no caso. E a Corregedoria de São Paulo está acompanhando a investigação da polícia de Minas. O empresário Flávio de Souza Guimarães deixou o Juiz de Fora às 5 horas da tarde dessa sexta-feira em um táxi aéreo. Além dele, estavam na aeronave outros 2 passageiros e 2 pilotos. O avião seguiu para o aeroporto Campo de Marte, que fica em São Paulo, capital. As polícias de Minas e São Paulo também vão investigar a origem dos dólares. O empresário mineiro Antônio Vilela foi ferido e está internado. Ele foi autuado por tentativa de estelionato. As armas apreendidas vão ser periciadas e a análise vai revelar se os policiais civis de São Paulo usaram armas oficiais fora de serviço, o que é proibido. E lembrando também que quem faz bico em horário de folga comete infração administrativa.
A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater organizações criminosas e o tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados judiciais em 12 estados. Os policiais cumpriram mais de 140 mandados entre prisões temporárias, preventivas e mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal do Acre. 16 pessoas foram presas. Entre os envolvidos estavam presidiários, empresários, pecuaristas e funcionários de bancos que atuavam na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, o esquema era comandado por criminosos do Acre e de Rondônia. Exclusivo. O Fantástico entrou num presídio federal de segurança máxima e a como grupos criminosos planejavam ataques em todo o Brasil. O plano para atacar envolvia traficantes como Fernandinho Beiramar. E mais, uma operação de combate ao terrorismo mostra quem são os brasileiros que usavam a internet para se comunicar com grupos extremistas. O que faria esse grupo? Ele faria ataques e seria uma ramificação da Al-Qaeda. Denúncia: como funciona o mercado clandestino que desbloqueia celulares roubados. Faz sim, Justiça, é o certificado, dá para fazer R$80, demora 40 minutos. Uma robô celebridade que já foi capa de revista, rodou o mundo e até discursou nas Nações Unidas, visitou o Brasil esta semana. A robô mais inteligente do mundo. Hello, Brazil. I am Sophia. E no planeta azul, o peixe que usa corais como ferramenta para conseguir comida. Perseverança, insistência, teimosia. Pode chamar do que quiser. Para os cientistas, é inteligência. É natureza, é fantástico. É amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. Escolas e creches do estado de São Paulo vêm sendo atacadas por ladrões que levam até a merenda. Exclusivo. O Fantástico entrou num presídio federal de segurança máxima e amanhã como grupos criminosos planejavam ataques em todo o Brasil. O plano para atacar envolvia traficantes como Fernandinho Beiramar. E mais, uma operação de combate ao terrorismo mostra quem são os brasileiros que usavam a internet para se comunicar com grupos extremistas. O que faria esse grupo? Ele faria ataques e seria uma ramificação da Al-Qaeda. Denúncia: como funciona o mercado clandestino que desbloqueia celulares roubados. Faz sim, Justiça, é o certificado, dá para fazer R$80, demora 40 minutos. Uma robô celebridade que já foi capa de revista, rodou o mundo e até discursou nas Nações Unidas, visitou o Brasil esta semana. A robô mais inteligente do mundo. Hello, Brazil. I am Sophia. E no planeta azul, o peixe que usa corais como ferramenta para conseguir comida. Perseverança, insistência, teimosia. Pode chamar do que quiser. Para os cientistas, é inteligência. É natureza, é fantástico. É amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. Escolas e creches do estado de São Paulo vêm sendo atacadas por ladrões que levam até a merenda das crianças. Foi pelas janelas do berçário que os bandidos entraram. Na cozinha, levaram o que conseguiram carregar. Foi a 7ª invasão, só este ano. Eles tinham arrombado o meu armário, em geral eles levaram 2 notebooks, um retroprojetor, um HD externo. De 2 milhões para consertar os estragos. É preciso que esses criminosos sejam enquadrados da maneira correta, participem de programas restaurativos sérios. As prefeituras disseram que estão investindo na vigilância das escolas e das creches. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a PM faz patrulhamento preventivo e mantém contato com unidades de ensino. Faltam 2 semanas para o início das provas do Enem. E este ano elas vão coincidir com o começo do horário de verão, que terá 4 fusos diferentes. Aula em pleno sábado. Vamos falar um pouquinho sobre o surrealismo. Um reforço para quem está focado no Enem. Manter a calma, porque agora a parte do desespero maior já foi. Coordenadores, assistentes, fiscais que aplicarão as provas passaram o fim de semana treinando. Recebimento e distribuição de provas, procedimentos de segurança. Na frente, contorno do corpo e entre as pernas. Para os supervisores de redação, treinamento a portas fechadas.
Ao todo, 500 mil pessoas no país inteiro estão recebendo orientações. O Enem deste ano será bem no primeiro dia do horário de verão, 4 de novembro. Serão 4 fusos horários. No sul, sudeste e parte do centro-oeste, os relógios estarão adiantados em 1 hora por causa do horário de verão. A referência será o horário de Brasília. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde, hora de Brasília. Tudo igual para os estados com o mesmo fuso horário. Em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amapá e os estados do Nordeste, será tudo 1 hora antes. 2 horas antes em Rondônia, Roraima e no Amazonas. No Acre, serão 3 horas antes, ou seja, os portões serão abertos às 9 e fechados às 10 da manhã. Isso para que tudo ocorra ao mesmo tempo em todo o país. Ninguém vai perder a prova por causa do horário de verão. Padronizar o relógio dos participantes, da família, com o horário oficial de Brasília. O Enem deste ano tem 5,5 milhões de estudantes. O cartão de confirmação da inscrição estará liberado a partir de segunda na página do MEC, com informações de local, data e hora da prova e da língua estrangeira escolhida. Vítimas de acidentes de trânsito reclamam que estão com dificuldade para receber as indenizações do seguro DPVAT. Ivanete conta que já veio 3 vezes aos Correios enviar a documentação para a mãe dela, que sofreu um acidente de carro, conseguir receber a indenização do seguro obrigatório, o DPVAT. Dá um prazo de 120 dias que eu tenho que mandar. Dentro desse prazo eu mando, aí volta o papel de novo, faltando alguma coisa. E até então eu quero saber o que está faltando. O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito. A cobertura é por morte, invalidez permanente e despesas médicas. Para dar entrada no processo, não é preciso ter advogado nem despachante. Teoricamente, seria só enviar a documentação. Seu Geraldo está andando de muleta. Ele é motoboy e sofreu um acidente de moto em maio. Quebrou a perna em 3 lugares e ainda precisou colocar um parafuso. Por isso, está sem trabalhar. Laudo, tudo que a gente pediu, a gente já mandou. Entendeu? Só que depois fala que está faltando documento. Mas como? Não tem como. Não tem mais documento a gente mandar. Só aqui em Belo Horizonte são 81 pontos de atendimento autorizados a receber e encaminhar os documentos das vítimas para a seguradora que administra o DPVAT. Só que até mesmo esses credenciados reclamam que a seguradora tem dificultado os pagamentos. Este corretor, que prefere não se identificar, diz que a seguradora nega, por exemplo, casos de acidente com invalidez. Chegando lá, eles fazem uma análise documental. Não se resolve, Dona Maria do Carmo mostra a pilha de documentos e relatórios que já enviou à seguradora. Ela quer receber a indenização do filho dela, o Tadeu, de 21 anos. Ela diz que aos 18, ele foi atropelado numa rodovia e ficou tetraplégico. Te pede documento, você manda, depois pede documento de novo, você manda. Então, eles querem vencer você por cansaço, pelo cansaço. Vou continuar. Se é direito dele... A seguradora líder, responsável pela gestão do DPVAT, declarou que simplificou o serviço de envio de documentos, mas que ainda há vítimas que não enviam corretamente. Sobre o pagamento de indenização, a líder afirma que caiu o número de acidentes e que, além disso, a seguradora aumentou a rigidez no processo para evitar fraudes e está investindo em campanhas para esclarecer sobre como entrar com os pedidos de indenização. É super fácil, qualquer agência do Correio está capacitada e treinada para fazer esse atendimento. O envelope é um porte pago da seguradora líder, não tem nenhum custo. O nosso objetivo maior para que a indenização seja rápida, é indenizar com base só na documentação. Quanto mais completa vier a documentação, mais rápido a indenização é emitida. Você vai ver a seguir o drama dos imigrantes que tentam passar pelo México rumo aos Estados Unidos. Amanhã, no Auto Esporte. Carros que não são utilitários esportivos vêm adotando a tração 4x4. Conectividade para ajudar no trânsito.
Os esguichos que ficavam aqui, agora estão aparecendo pela haste da palheta. Vazamento no bico do pneu. Acaba trincando, rachando, aí não tem jeito. Um ator e suas máquinas. Steve McQueen revolucionou as cenas de ação no cinema com carros e motos. É depois do Globo Rural no Alto Esporte. Eu sou o Whindersson e fico conectado o tempo todo. Eu sou o Whindersoft. E eu tenho um pré com promoção de 7 dias, mas no 8º eles cortam tudo. Não é mole não, meu amigo. Olha o que eu tenho que fazer pra filar o Wi-Fi. No novo Oi Livre, qualquer recarga tem um WhatsApp liberado o mês todo. E os minutos que você não usar, ainda pode trocar por mais internet. 1, 2, 3 e... Não seja off, seja on. Oi. Aceitar o diferente é o que nos faz seguir em frente. Todas as crenças, raças e cores, opiniões, aparências, amores. Vamos viver sem preconceito. O mundo tem o direito de ser feliz do seu jeito, seja ele qual for. Hoje, depois de Segundo Sol. Você tá deitado na cama com outro homem terça-feira, 3 horas da tarde, num sol quente desse? Qual é a explicação pra isso, Matilde? Calma, não é qualquer homem. Esse daqui é o meu marido. Zorra. Em seguida, muita música, diversão e papo bom no Altas Horas. Logo depois, os nerds batem ponto no 01. E ainda... Essa é minha casa. Vamos embora agora. Invocação do Mal 2 em Supercine. O presidente do México prometeu que alguns dos imigrantes que estão na fronteira do país com a Guatemala poderão entrar como refugiados em território mexicano, desde que tenham documentos e vistos em dia. Milhares de pessoas de países da América Central tentam passar pelo México para chegar aos Estados Unidos. Hondurenhos desesperados se jogam nas águas que separam a Guatemala do México. Em balsas ou até a nado, algumas pessoas estão cruzando a fronteira sem que a polícia os impeça. Mas a maior parte da multidão completa o segundo dia em cima da ponte. Famílias inteiras dormiram no chão, se espremendo contra a cerca, na esperança de poder entrar no México para seguir até os Estados Unidos. O presidente do México, Enrique Peña Neto, gravou uma mensagem em que diz que o México não vai permitir que ninguém entre de maneira irregular e muito menos de forma violenta. Apenas algumas mulheres e crianças puderam cruzar e foram levadas para abrigos. Muita gente recebeu atendimento médico na ponte mesmo. Os presidentes de Honduras e da Guatemala se encontraram hoje para discutir a questão e tentar organizar a volta dos imigrantes. Honduras também mandou equipes para ajudar no atendimento na ponte e ofereceu ônibus e aviões para transportar os hondurenhos de volta para casa. O presidente Trump voltou a dizer que pode usar o exército para fechar a fronteira com o México caso a caravana consiga seguir para os Estados Unidos. Mas ele também elogiou a postura do México, que está impedindo que os imigrantes entrem no país. Trump disse ainda que pessoas más organizaram a caravana. Diante do impasse, alguns hondurenhos começaram a desistir. Quem quer está voltando para casa em ônibus do governo da Guatemala. Esse homem disse que, como já viram que não vão passar, que eles não vão abrir o portão, o melhor é regressar. Vários países condenaram hoje o assassinato de um jornalista por agentes da Arábia Saudita. O presidente americano Donald Trump chegou a dizer que considerava confiável a versão apresentada pelo governo saudita. Mas hoje à tarde declarou que ainda não está satisfeito e que várias questões ainda não foram respondidas. O jornalista Jamal Khashoggi desapareceu há quase 3 semanas depois de entrar no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Ontem, o governo da Arábia Saudita declarou que ele foi estrangulado numa briga com agentes dentro do prédio. 18 pessoas estão presas e o vice-diretor do Serviço de Inteligência da Arábia Saudita foi afastado.
mas ainda não se sabe o que foi feito com o corpo. O governo saudita afirma que a operação não foi autorizada e o rei Salman nomeou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para chefiar a investigação. A União Europeia condenou o assassinato e o governo alemão avisou que deve suspender as vendas de armas para a Arábia Saudita até que o caso seja esclarecido. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que vai deixar o acordo de desarmamento assinado com a Rússia. Ele acusou os russos de violarem o tratado que proíbe o desenvolvimento de mísseis de médio alcance capazes de levar armas nucleares. Esse acordo foi assinado em 1987 pelo então presidente Ronald Reagan e pelo líder soviético Mikhail Gorbachev. Milhares de britânicos protestaram hoje contra a saída do Reino Unido da União Europeia. De acordo com os organizadores, a passeata reuniu 700 mil pessoas no centro de Londres. Os manifestantes exigem um referendo para aprovar o acordo chamado de Brexit. Muitos querem um novo plebiscito para revogar a votação que decidiu pela saída 2 anos atrás. Atualmente, o governo britânico negocia com a União Europeia as condições comerciais, financeiras e trabalhistas para a separação prevista para março do ano que vem. Vamos agora à previsão do tempo. Vamos conversar com Maju Coutinho. Boa noite, Maju. O que você destaca? Oi, Ana, boa noite para você, para o Trali e para todos. Olha, Ana, ontem eu disse aqui no JN que a primavera estava tirando onda de inverno, mas ela também tira onda de verão. As duas estações marcaram presença neste sábado no país. Campos do Jordão, em São Paulo, e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, tiveram máximas invernais. Veja aqui, olha, 13,8 graus e 14,3. Já em Gilboés, no Piauí, fez 43,2 e 40,5 em Pão de Açúcar, em Alagoas. A face encharcada da primavera atingiu áreas do norte e do centro-oeste. Foram quase 100 milímetros de chuva em Cotriguaçu, em Mato Grosso, também lá no Pará, e 51 em Brasília. O céu desabou por lá e a esplanada dos ministérios desapareceu no meio do temporal. Várias ruas alagaram e motoristas enfrentaram dificuldades. Amanhã, muita água ainda deve rolar em Brasília e em outros pontos aqui do centro-oeste, lá da região norte, também no interior do Maranhão, do Piauí, grande parte da Bahia. É que dois sistemas, uma baixa pressão e essa frente fria aqui que vai chegar no litoral baiano, vão canalizar a umidade nestas áreas, que inclui Salvador, Palmas e, como eu já disse, Brasília. Chuvarada prevista, Ana. E nas outras áreas, Maju, como é que vai ser o domingo? Olha, Ana, vamos aqui para os locais que estão no caminho do sol sem sombra e de chuva, como Teresina e Macapá, que já começam o dia abafadas aí. Também tem calor lá em Campo Grande, 32 graus. Agora, em Porto Alegre, o sol aparece, mas não esquenta muito não, 25 de máxima. Em São Paulo, o sol também só enfeita, pois o dia começa com 13 graus e a tarde faz 22. Vamos agora à turma do chove e não molha. Previsão que vale para Curitiba, Rio e Vitória, onde em algum momento do dia aí pode apenas garoar. 19 de máxima em Curitiba, 23 aí no Rio de Janeiro, 24 em Vitória. E deixa eu avançar algumas casas, alguns dias aqui para a previsão, para dar um aviso importante para paulistanos e cariocas. A semana pode ser de temporais em São Paulo e no Rio. Os modelos meteorológicos indicam chuva bem volumosa para o Rio a partir de terça-feira, aí 15 milímetros com 35 graus. Depois a temperatura cai para 25 e o volume sobe para 30 milímetros. São Paulo, situação pior, 30 milímetros na terça-feira com 28 graus e 50 na quarta com 23. Ana, a gente vai acompanhando para ver se essa previsão se confirma, porque a primavera é volúvel. Vamos ficar em alerta, né? Obrigada, Maju. Boa noite. Boa noite. Fala agora da missão mais completa criada para estudar o planeta Mercúrio. Já está a caminho. O foguete Ariane 5 partiu da Guiana Francesa ontem à noite. Ele vai levar 2 sondas espaciais até o planeta mais próximo do Sol. Uma delas, da Agência Espacial Europeia, vai mapear a superfície e examinar a composição de Mercúrio. Uma nave japonesa vai observar como o planeta interfere no vento solar, formado por partículas emitidas pelo Sol. A missão, chamada Bepi-Colombo, vai levar 7 anos para percorrer 9 bilhões de quilômetros.
A seguir, a Polícia Federal abre inquérito para investigar se empresas disseminaram nas redes sociais mensagens falsas sobre os candidatos à presidência. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar se empresas têm disseminado de forma estruturada mensagens falsas contra os dois candidatos à presidência nas redes sociais, tanto contra Fernando Haddad do PT, quanto contra Jair Bolsonaro do PSL. O pedido foi enviado ontem pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que hoje confirmou a abertura da investigação. O objetivo é saber se houve utilização de esquema profissional por parte das campanhas com o propósito de propagar conteúdo falso contra os adversários. Hoje, a Folha de São Paulo publicou uma troca de mensagens em que a empresa Croc Service oferece serviço de impulsionamento de mensagens com base de dados de terceiros, o que é ilegal à campanha de Geraldo Alckmin, candidato tucano derrotado à presidência da República. Os e-mails contêm um documento com o orçamento para a realização dos serviços. A proposta, feita em junho, no valor de R$ 8.700.000, foi recusada pelo comitê da campanha e o serviço não foi realizado. O coordenador da campanha de Alckmin, Marcelo Vitorino, disse à Folha que o comitê comprou apenas o serviço da Croc usando base de dados de apoiadores do candidato, o que é permitido pela legislação. A Croc é uma das empresas citadas pela Folha como supostamente contratada por empresários que apoiam o candidato Jair Bolsonaro para fazer impulsionamento ilegal de mensagens contra o candidato petista Fernando Haddad, o que seria ilegal porque a legislação proíbe doações de empresas a candidatos. A Croc está entre as empresas que tiveram contas banidas por iniciativa do WhatsApp e está sob investigação do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal. A troca de e-mails e o orçamento mostrados na reportagem da Folha não tem relação com a campanha do candidato Jair Bolsonaro, que também já refutou qualquer envolvimento com o suposto esquema.
Pedro Freitas, sócio-diretor da Kroc, afirmou à Folha de São Paulo não saber que a prática era ilegal quando ofereceu serviços à campanha de Alckmin. Ele disse que só prestou serviços para 2 campanhas, a de Romeu Zema, do Partido Novo, ao governo de Minas, que gastou R$365 mil, e a de Alckmin com a base fornecida pelos partidos. Ao jornal, Zema também disse que só comprou serviços com dados próprios. E nós não conseguimos contato com a Kroc Service. O candidato do PT, Fernando Haddad, passou o dia em atividades de campanha no Nordeste. Ele defendeu a valorização do professor na sala de aula e disse que, se eleito, vai retomar obras públicas para ajudar na geração de emprego. O sábado de Fernando Haddad começou com campanha no Ceará. Ele participou de uma caminhada pelas ruas da capital. A caminhada terminou nesta praça do centro de Fortaleza. No discurso, o candidato destacou que pretende gerar empregos por meio da conclusão de obras que estão paradas na região. Nós temos que terminar a Transnordestina, que está parada, que é importante para o Piauí, que é importante para Maranhão, é importante para Pernambuco, todo o Nordeste vai ser beneficiado. Gerar emprego com a retomada de obras. E eu tenho dito e repetido, eu sempre estou de espírito desarmado, mas com determinação para colocar um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. É assim que o povo vai se desenvolver. É com um trabalho e educação que o povo se supera. Depois do comício, Haddad foi para a região do Cariri, no sul do Ceará. Visitou o Horto, em Juazeiro do Norte, e prestou uma homenagem ao padre Cícero. Em seguida, o candidato deu uma entrevista. Ele falou sobre suas propostas para a educação, ressaltou a importância do ensino fundamental e disse que, se eleito, vai levar os exemplos do Ceará e do Piauí na área para todo o país. É só dar o tratamento adequado para a população, como aconteceu no Piauí, como aconteceu no Ceará. Pernambuco é destaque na educação, no ensino médio. Pernambuco estava em 24º lugar, hoje é o primeiro lugar do ensino médio no país. O Ceará, que fez o melhor trabalho que eu conheço no ensino fundamental 1, já conseguiu atingir agora no médio resultados extraordinários. Com o quê? Com escola de tempo integral, com escola profissionalizante, com tudo aquilo que nós vimos preconizando já há 10 anos atrás. Na área administrativa, disse que vai trocar todo o alto escalão do atual governo. Quem aceitou colaborar com o governo Temer, aceitou colaborar com um governo ilegítimo e com uma agenda completamente antissocial. Então eu não pretendo aproveitar o alto escalão do governo Temer. Os técnicos concursados é outra coisa, são pessoas de carreira. Mas o alto escalão do governo Temer tem que ser substituído. De Juazeiro do Norte, Haddad seguiu para o município vizinho, do Crato, onde fez a segunda caminhada do dia. No fim da tarde, o candidato do PT viajou para Picos, no Piauí, onde encerrou as atividades de campanha do dia num ato político no centro da cidade. Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência, passou o dia no Rio. Ele disse que vai compor todo o ministério com critérios técnicos e de competência. O candidato defendeu também uma reforma política com o fim da reeleição. Jair Bolsonaro saiu de casa por volta das 10 da manhã. O único compromisso na agenda de hoje foi a gravação de programas do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Depois de gravar, o candidato do PSL deu entrevista e falou sobre as propostas que tem para a educação. Você tem que restabelecer a autoridade do professor em sala de aula. Você tem que ter um currículo voltado para formar um bom profissional no futuro. 70% da garotada lá da 9ª série do ensino fundamental não sabe fazer uma regra de 3, não sabe interpretar um texto e tem dificuldades para responder perguntas básicas sobre ciência. Tem que mudar isso daí. Não é fácil? Não é. Para implementar as propostas, Jair Bolsonaro disse que o ministro da Educação e todo o primeiro escalão do governo vão ser escolhidos por critérios técnicos, sem a interferência de partidos políticos. Tem que ser alguém que entenda aquele assunto, assim como na defesa vai ter um oficial general de 4 estrelas. No Itamaraty, alguém do Itamaraty. Da agricultura, alguém que venha indicado pelo setor produtivo. A educação não é diferente. A nomeação dos ministros está escolhendo por critérios técnicos, né? Competência, autoridade, patriotismo e iniciativa.
Ainda comentando a indicação de uma eventual equipe de governo, o candidato defendeu autonomia para o Banco Central. O Banco Central tem que ter autonomia política. Falando de política externa, Bolsonaro defendeu a presença do Brasil no Mercosul, mas disse que pretende mudar o relacionamento do país com o bloco. Você não pode jogar para o alto o Mercosul. Muita gente investiu dinheiro aí, países outros. Agora, o que não pode é continuar sendo usado um acordo como esse para atender interesses ideológicos. Nós vamos buscar maneira de fazer comércio com toda a América do Sul, repito, sem o viés ideológico. O candidato do PSL também falou sobre reforma política. Disse que, se eleito, vai propor mudanças na área. Entre elas, destacou o fim da reeleição. O que eu pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também, eu acho que seria uma excelente reforma política, né? Você acabar com o instituto da reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito, e diminui um pouco, em 15%, 20%, a quantidade de parlamentares. E também nós temos um sistema eletrônico de votação confiável, que possa ser auditado. Eu acho que dessa forma já ajudaria muito a reforma política. Depois da entrevista, Jair Bolsonaro voltou para casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde passou o restante do dia descansando. A Polícia Federal pediu à Justiça a prorrogação do prazo para a conclusão do segundo inquérito que investiga o atentado sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro do PSL. Esse segundo inquérito analisa se houve coautoria no crime, com a participação de terceiros ou de grupos criminosos. No primeiro inquérito, a PF concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho quando atingiu Bolsonaro com uma facada no abdômen. A Justiça ainda não se pronunciou sobre o pedido. Manifestantes protestaram contra o candidato Jair Bolsonaro em 29 cidades do país neste sábado. Em São Paulo, a manifestação foi convocada pelos movimentos Frente Brasil Popular, Mulheres Unidas contra Bolsonaro e Frente Povo Sem Medo. A Avenida Paulista chegou a ser fechada nos dois sentidos na altura do MASP. No Rio de Janeiro, o ato foi organizado pelo movimento Mulheres contra Bolsonaro. O protesto começou às 15h. Logo depois, os manifestantes saíram da Cinelândia em direção à Lapa, no centro. Em Goiânia, a concentração foi na Praça Cívica, no centro da capital. O movimento Todas e Todos pelo Brasil reuniu representantes de sindicatos e movimentos sociais. Em Salvador, manifestantes se reuniram na Praça do Campo Grande, no centro. No fim da tarde, caminharam até o Farol da Barra, seguindo um trio elétrico. Em Belo Horizonte, os participantes se reuniram na Praça 7, no centro. Depois, seguiram até a Praça da Estação, onde houve um ato cultural. O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, disse que o Brasil é um país democrático e livre que permite diferentes tipos de manifestações, diferentemente de Cuba e Venezuela, classificados por ele como ditaduras apoiadas pelo PT. Não perca a seguir os gols de sábado pelo Brasileirão. E o piloto Lewis Hamilton larga na frente e se aproxima do pentacampeonato na Fórmula 1.
O inglês Lewis Hamilton vai largar na frente no GP dos Estados Unidos e pode garantir o pentacampeonato da Fórmula 1. A Globo exibe o GP dos Estados Unidos às 5:45 da madrugada de domingo para segunda-feira, horário de Brasília. E olha que demais, Esporte Espetacular desse domingo vai mostrar a visita da nossa medalhista Malren Maggi ao estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, 10 anos depois do ouro olímpico. Olá, boa noite. Amanhã o Casagrande vai entrevistar um dos heróis do título do Cruzeiro na Copa do Brasil, o zagueiro Dedé. Você preferia jogar sem o VAR ou com o VAR? Com o VAR. Tem de casa com o Everton Ribeiro, destaque do Flamengo. Domingo. Isso, Esporte Espetacular. E o Felipe Melo fala dos desafios do líder Palmeiras e das lembranças da seleção. Mas eu não tenho peso nenhum de 2010, sabe? Durmo bem tranquilo, acordo maravilhosamente bem. E 10 anos depois, a gente levou a Malren Maggi de volta para Pequim, para reviver uma medalha de ouro histórica. Aqui que eu voei, no Ninho de Pássaros. É amanhã no Esporte Espetacular, eu espero vocês. E na rodada de hoje do Brasileirão, São Paulo e Atlético Paranaense ficaram no 0-0. Vamos ver agora os gols dos outros jogos deste sábado, começando pela Série A. Em Belo Horizonte, o América Mineiro recebeu o Grêmio e abriu o placar com o Juninho. Jean-Pierre de pênalti deixou tudo igual. Final, América Mineiro 1, Grêmio 1. No Rio, Edgar Júnior, em posição irregular, cabeceou mal, mas a bola bateu nas costas do Igor Rabelo e entrou. Foi o gol da vitória do Bahia em cima do Botafogo, 1-0. No Recife, Matheus Gonçalves tirou do zagueiro e acertou esse chutaço. O goleirão só olhou. Sport 1-0. O Vasco empatou com o Fabrício, que teve calma para tirar do goleiro e tocar para o gol. Fernando Miguel salvou a primeira por baixo, mas depois do cruzamento não deu para evitar o gol do Cláudio Vinck. Final, Sport 2, Vasco 1. Pela Série B, em Florianópolis, a defesa do Oeste não afastou e o Renato aproveitou para fazer Avaí 1-0. O empate do Oeste veio meio sem querer, viu? O Conrado cruzou e a bola acabou entrando. Avaí e Oeste 1-1. Em Goiânia, esse golaço do Alain Nova em cima do Juventude. Olha aí de novo que vale a pena, 1-0. Em Varginha, Bruno Mendes subiu alto e fez Guarani 1, Boa Esporte 0. O empate do Boa veio com o Helder. E o gol da virada foi do Manuel no cantinho. Boa Esporte 2, Guarani 1. Em Fortaleza, o líder da Série B foi recebido com uma linda festa na Arena Castelão. E a torcida só pôde comemorar aos 48 do segundo tempo. Gustavo Henrique fez o gol da vitória. Fortaleza 1, Paysandu 0. Amanhã, o Futebol na Globo começa às 4 da tarde, horário de Brasília. E assim terminamos o Jornal Nacional deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia, boa noite, tenha um ótimo domingo. Boa noite, ótimo domingo para você. Vamos. Vamos.